Olá galera, mais uma vez aqui o professor Dário, fazer um videozinho rápido, tá? Eu vou tentar sempre procurar fazer uns vídeos que não seja acima de 10 minutos, né? Não seja grande, porque acaba se tornando um pouco meio que cansativo, beleza? Então vamos lá, hoje eu vou fazer um videozinho rápido para falar sobre o Brasil, né? A extensão territorial, a sua dimensão, a sua posição em relação aos países do mundo em dimensão territorial, pelo menos 5, né? E em relação à população, certo? Em relação à América do Sul e alguns fatores, beleza? Um videozinho rápido, no final você deixa aí o seu like, tá? Deixa o seu joia, compartilha, fala com as pessoas, né? Como eu vou falar do nosso território, que esses vídeos do professor Dário possam estar chegando aí nos longínquos do nosso país, né? Diante dessa grande dimensão que nós temos aí de fronteira brasileira, beleza? Brasil, vou mostrar mais uma vez o material aqui. Ele se caracteriza por ser o quinto maior país do mundo em extensão territorial, certo? Então, ele sendo um dos maiores do mundo, ele perde sua posição para a Rússia, primeiro lugar, Canadá, segundo lugar, Estados Unidos e China, tá? E o Brasil em quinto lugar em população, beleza? E em extensão, perdão, e em população também. Em população está em primeiro lugar a China, né? Especificamente não tem números exatos, tá? Mas é quase 1 bilhão 350 milhões a China, seguido pela Índia, 1 bilhão 250 milhões, né? Estados Unidos, quase 350 milhões, Indonésia, em torno de 280 milhões. E o Brasil hoje, que está aí aproximadamente chegando em torno de quase 210 milhões de habitantes, certo? Mais ou menos, a estatística sempre é aproximada, nem para mais nem para menos, certo? Então nós somos o quinto maior país do mundo em população e o quinto maior país do mundo em extensão territorial, certo? Repetindo mais uma vez, em extensão territorial nós estamos em quinto lugar depois da Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e Brasil. Professor Dário, teria que estar colocando em ordem? Não especificamente. Só que não seria bacana eu colocar que os Estados Unidos é maior que a Rússia, né? Isso aí não faz sentido, ok? Então, primeiro lugar está Rússia, segundo lugar o Canadá, terceiro lugar Estados Unidos, quarto lugar China e quinto lugar Brasil, em extensão territorial. E em população, falando assim um pouquinho rápido, né, sem ser específico em relação à quantidade, né, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil, isso aí em população, certo? Beleza? Em relação à América do Sul, né, mais uma vez aqui eu vou mostrar um mapa, tá? Brasil na América do Sul, né, esses dois mapas aqui representam muito bem isso aqui. O nosso território tem uma fronteira de aproximadamente 17 mil quilômetros de extensão, que é chamada fronteira seca, tá? É a fronteira que está dentro do território no continente, tá? E não ser banhado pelo Oceano Atlântico, beleza? Então o nosso território, por ser grande, ser um dos maiores do mundo, ele faz fronteira praticamente todos os países da América do Sul, com exceção de dois, aqui Equador e aqui Chile, certo? Coisa bacana, é importante que todo mundo compreenda isso aí. Tem 5 países da América do Sul que se destacam, né? No caso o Brasil como um dos maiores do mundo, Colômbia se destaca por ser o único país da América do Sul banhado por 2 oceanos, o único. Tá, professor, mas o Panamá? O Panamá já faz parte da América Central. Isso aí fica para um próximo vídeo, certo? Então, a Colômbia ela é banhada a norte pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico, beleza? Os dois países que não fazem fronteira com o Brasil, que é o Equador e o Chile. Mas dois países que merecem destaque também, a Bolívia e o Paraguai. Por que merece destaque? Porque são os dois únicos países da América do Sul que não têm saída para o mar. Mas e aí, professor, como é que eles fazem para transportar seus produtos, importar e exportar seus produtos, né? Comercializar tudo isso com o mundo? O que eles fazem? Tem que ter uma diplomacia econômica, né? No caso, vou abrir um aspasinha rápido aí, falando, por exemplo, da
do Mercosul, que fica para um outro bloco de vídeo, beleza? Então eles têm que ter uma diplomacia econômica para que ele possa passar por outros territórios, ou pelo território brasileiro, ou pelo território da Argentina, ou pelo território do Chile, por exemplo, tá? Atravessando a Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul. Inclusive tem outros vídeos aí no YouTube que mostram bastante os caminhoneiros brasileiros de outros países da América do Sul passando na Cordilheira dos Andes, através de quem? Da comercialização, das exportações dos produtos, certo? Então, aí eu tenho Brasil como maior da América do Sul, certo? Colômbia tem, que é banhado por 2 oceanos, Chile e Equador, que não fazem fronteira com o Brasil, Paraguai e Bolívia, os dois que não têm saída para o mar, certo? Beleza? Lembrando, em relação à dimensão territorial na América, o Brasil é o terceiro maior, depois do Canadá, Estados Unidos e Brasil, certo? América, continente, beleza? Em relação à extensão territorial, eu quero deixar alguns destaques do nosso país, tá? Por nós sermos um país de grande dimensão, nós somos cortados por 2 linhas imaginárias, né? Eu posso estar dando um exemplo aqui para vocês, né? Olhem aqui, vou aproximar um pouco aqui, ó. Ao norte, o nosso território é cortado pela linha do Equador, passa em 4 estados do Brasil. Também são detalhes simples, tá? Que pode cair no vestibular, no Enem, etc, tá? Passa no estado do Pará, Roraima, Amapá e Amazonas. A linha do Equador passa nesses 4 estados do Brasil na região norte, ou seja, uma parte do nosso território está acima da linha do Equador, ou seja, já faz parte do hemisfério norte. Tá? Se não me escapa da memória, aproximadamente quase que 3%. Se não me escapa da memória, certo? O restante está abaixo da linha do Equador, sendo assim, fica no hemisfério sul. Professor, e a outra linha? A outra linha imaginária é essa aqui, eu vou aproximar um pouquinho aqui, que é a linha do Trópico de Capricórnio, né? Passa em 3 estados também. Passa em São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e parte do Paraná, certo? Repetindo, a linha do Trópico de Capricórnio passa no estado de São Paulo, sul do Mato Grosso do Sul e parte do Paraná. Paraná que eu me refiro lá em cima, na divisa com São Paulo e Mato Grosso do Sul, certo? Então aí fica a dica, ok? São coisinhas simples que nós precisamos compreender, sabendo que o nosso país ele é o único no mundo cortado por essas 2 linhas imaginárias, certo? Por ser cortado por essas 2 linhas imaginárias, nosso país tem alguns destaques. Vou até adiantar um pouco falando sobre clima. Especificamente, nós temos 4 climas. Predominantemente, tem o clima tropical, certo? Clima tropical que é aquele que se destaca em vários lugares do Brasil, várias regiões. Então aí nós temos o clima equatorial, próximo à linha do Equador, tá? Porque é cortado pela linha do Equador, uma região de clima quente, chove bastante, a temperatura nunca está abaixo de 24 graus, né? Chove constantemente, né? Nós temos o clima semiárido na região do Nordeste, o clima tropical, que se localiza na região central do território brasileiro, e o subtropical, que está abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, tá? Que pega parte, né, dos estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, certo? Ok? Então, de acordo com a dimensão territorial, professor, mas tem uns livros de geografia que mostram mais clima. Sim, tem. Porém, o clima litorâneo se destaca mais, se enquadra ao perfil de clima tropical. Professor, mas tem outros livros que falam sobre o clima de altitude. Clima de altitude é um outro vídeo, eu vou estar explicando isso aí. Tá? Até porque depois eu vou estar falando sobre vários aspectos do nosso território brasileiro. Ok? Beleza? Então, para a próxima aula, eu vou só dar uma palhinha aqui, rápido. Nós vamos falar sobre a divisão política do nosso território. Ok? Nós vamos falar, segundo o IBGE, os estados, as capitais e as regiões. Ok? Isso foi só um primeiro vídeo aí para a gente ter noção da dimensão territorial do nosso país. No finalzinho do vídeo, não esquece, galera, dá um joinha aí, compartilha, vamos fazer com que essas aulas de geografia, né, não fique apenas parada aqui, por exemplo, na região de São Paulo, né, que eu moro aqui em São Paulo, trabalho no estado de São Paulo na área de educação, mas ele vai para todo o nosso território brasileiro, para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, né, do Iapoque ao Chuí. Beleza? Dá um joinha, dá um like, compartilhe. Abraço do professor Dário e xaé, xaé. Tem alguns alunos meus que gostam disso aí. Joia?